E aí galera, eu sou o Diego Maia, consultor financeiro, e você está no canal Valorizando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, vamos falar sobre renda fixa. Bom, então vamos começar falando das principais características da renda fixa, sobre os produtos. Eu vou falar sobre cada um dos produtos aí dentro das opções do renda fixa e quais são as suas principais características. Vamos falar então sobre a rentabilidade. Aqui ela está atrelada, quais são as métricas dentro do renda fixa para rentabilidade. Então primeiro, você tem três opções. Ou ele vai ser pré-fixado, então nesse caso você já sabe quanto você vai ter no final do período sobre aquele montante que você investiu. Ou seja, você já investe sabendo quanto você vai ter no final do período. Isso é um pré-fixado, ele tem uma taxa já estipulada e determinada. Depois nós temos o pós-fixado. E o pós-fixado ele vai se determinar sobre algumas outras taxas. Então você tem sobre o CDI, que é o certificado de depósito interbancário. Temos também dentro do pós-fixado aquele que cobre a inflação mais uma taxa. E essa taxa ela vai ser determinada de acordo com o período que você vai deixar o investimento. Então pode ser a inflação mais 3, 4, 5, até 7%. Isso vai depender muito do momento que você está investindo ali. O que significa isso? Ele vai pegar a taxa da inflação do período, ele vai rentabilizar após o período que você está fazendo investimento. Então, fechou um dia, depois no final do dia, ele vai pegar lá quanto foi a inflação do dia. Então é isso, mais a taxa equivalente do período e tudo mais. Não vou fazer essas contas, senão vocês vão ficar de cabelo em pé aí, é bem complicado isso. Mas o importante é entender, o pós-fixado você tem atrelado ao CDI ou atrelado à inflação, mais alguma taxa, dependendo do período. Bacana? Então vamos falar quais são as opções dentro do mercado de renda fixa. Começar por um que vocês já ouviram falar bastante nos jornais, internet, se ouve muito a respeito, que é do Tesouro Direto. Então o que funciona o Tesouro Direto? E nesse caso eu vou usar o exemplificar pelo Tesouro Selic, tá? Porque dentro do Tesouro você tem essas três opções. Então o que é o Tesouro Direto? É um título público, um título da dívida pública que você compra. E aí você vai ter a rentabilização. Então vamos pensar aí no Tesouro Selic. E quais são as principais características dele? Primeiro, você consegue a rentabilidade em 100% sobre o CDI. Como é que funciona o IR? Ele segue uma tabela regressiva. Então ele vai começar de 0 a 6 meses, você vai ter 22,5% do que rentabilizou você vai pagar de imposto. De 6 meses a 1 ano, quando ele vence lá, completa 1 ano, ele reduz para 20%. Desse 1 ano e 1 dia, né, até 1 ano e 6 meses, ele vai cair mais um pouco, né, completado esse período, tá? Ele vai cair mais um pouco, vai cair para 17,5%. E a partir do segundo ano, já, ele vai descer para 15%. O que a gente precisa ponderar nesse caso? Por exemplo, se você está precisando fazer um investimento de longo prazo, você tem que fazer esses cálculos aí, saber quanto que vai ser descontado do imposto de renda. Depois, nós temos uma outra questão que é bastante importante, que é a liquidez. Quão fácil é o acesso que eu vou ter sobre esse dinheiro. O título público, Tesouro Direto, você tem normalmente, tá? Eu prefiro usar um período. Seja tranquilo que você vai conseguir, que senão você vai falar assim, pô, o Diego falou lá que é D+1, você consegue já sacar. Só que depende de uma série de fatores. Então, normalmente um prazo tranquilo, um prazo razoável é D+3, ou seja, o dia que você vendeu o título para resgatar ele, em 3 dias você, num prazo consideravelmente bom, então você consegue já usar esse dinheiro já com a rentabilidade que ele teve, já descontando IR e tudo mais. Outra principal característica que a gente tem que avaliar, o capital de entrada. O que é importante a gente saber do capital de entrada? Nesse caso do Tesouro,
Com apenas R$30 você já começa a poder investir nesse tipo de título, né? Nesse tipo de investimento você já consegue com R$30 já dar uma entrada, já comprar lá e deixar rendendo lá em alguma coisa. Vamos falar sobre o CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário, vai envolver um banco, você vai investir lá, vamos falar que o capital aí para entrar aí nesse tipo de investimento, ele tem uma variação aí, mas você pode encontrar a partir de 5 mil, em alguns casos específicos, R$1.000 é possível, mas normalmente acima de 5 mil. Acima de 5 mil é muito mais fácil, né, você encontrar. As características dele, a rentabilidade, ela vai variar de 110% a 115%. Isso no investimento bom, tá, de CDB. Porque você pode encontrar dentro do seu próprio banco a 100%, 80%, 90%, mas no mercado, no geral, o ideal é que você tenha uma média aí entre 110% e 115%. Falamos aí da rentabilidade, vamos falar do IR. O IR ele segue a mesma linha do Tesouro Direto, aquela tabelinha regressiva. Então você vai encontrar lá de 22,5%, 20%, 17,5% e depois os 15%, no mesmo período, idêntico, tudo igual. Depois a gente tem a liquidez. Liquidez, você vai encontrar, ela tem uma variação grande aí, digamos, uma grande variação. Você pode encontrar aí de 1 ano, 2, 3 anos. Em alguns casos específicos, você consegue encontrar no seu banco com liquidez diária, alguma coisa assim. Mas isso não é uma regra geral. Normalmente, o mais comum de ser encontrado é de médio e longo prazo. A entrada dele, como eu já falei, em torno de 5, 10 mil reais, liquidez 110 a 115%, IR seguindo aí a tabelinha regressiva. Vamos falar agora sobre o LC, que é uma letra de crédito. A letra de crédito, ela funciona, ela tem as mesmas características de um CDB. Ela só vai diferenciar porque é um título diferente, mas as características dela é a mesma, segue a mesma linha. Rentabilidade, a liquidez é em torno de 1, 2 anos e tal. E a tabelinha de IR é a mesma coisa, tá, galera? E o que vai ter um pouquinho de diferença aí é que você não vai encontrar LC em torno de R$1.000, é muito difícil, é quase impossível. Eu, pelo menos, pouco vi isso no mercado, e você vai encontrar sempre acima de 5, 10 mil, mas o mais comum mesmo é acima de 10 mil. Depois nós temos aí o LCI e o LCA. Vocês devem ter ouvido também falar bem superficialmente, não é muito conhecido aí para quem já não faz investimentos e tudo mais, mas é possível que você já tenha pelo menos ouvido falar dessas letrinhas aí. LCI e LCA. Letras de crédito imobiliário para o LCI e letras de crédito agrícola para o LCA. Eles mudam só os setores de investimento, mas eles seguem as mesmas características. Quais são as características? O rendimento do LCI e do LCA, ele vai aí ter uma variação entre 90% a 95%, né? Em alguns bons casos aí, você tem uma boa parceria com o seu gerente do banco, alguma coisa assim, você consegue encontrar um pouquinho acima disso. Normalmente 90% sobre o CDI. E nesse caso é sobre o CDI mesmo, não existe, eu pelo menos não conheço LCI atrelada a uma prefixada ou alguma coisa sobre inflação. Isso é característica do CDB, do LC e do Tesouro. O capital de entrada, ele é maior, vai aí em torno de 20, 30, 50 mil em alguns casos, mas ele tem um diferencial, ele é isento de IR. Bom, se a gente pensar, ele tem uma rentabilidade relativa um pouco menor, inferior ao CDB, ao LC, ao Tesouro, pode ser que sim, mas se a gente pensar que não tem o IR, então começa a ficar meio equilibrado. O período de liquidez, ele vai ter uma variação também um pouco maior, então ele vai ter pelo menos aí de 1 ano, 2, em alguns casos até 5 anos você encontra esse tipo de investimento, ou seja, você investiu hoje só vai poder mexer nesse dinheiro no período que você contratou lá o título, seja de 2, 3, 5 anos, como for que você escolheu
esse investimento. Então, o diferencial dele, lógico, é a questão do IR, né? Você não ter que pagar, descontar IR sobre esse investimento é um atrativo bem interessante. Porém, a gente tem que pensar que ele tem uma entrada maior, geralmente ele fica num prazo alocado, um prazo maior também. E por último, nós temos os investimentos de fundos de renda fixa. Então, como é que funcionam os fundos de renda fixa? Ele vai ter uma rentabilidade menor, tá? Ele vai em torno de 85% mais ou menos sobre o CDI, porém, a liquidez dele é D+1. Então, você fez hoje, se você precisar do dinheiro, resgatar o dinheiro amanhã, você pode mexer nisso. Ele é um pouquinho acima da poupança, então ele pode ser um rendimento atrativo e, dependendo do banco e tudo mais, do fundo que você está investindo, o aporte inicial ele pode partir de 10 mil também, de 5 mil. Em alguns casos específicos, depende também daquilo, né, de você, da sua relação com o banco. E a relação que eu digo é essa relação, tá? Não é só ser amigo do gerente, é realmente você tem que ter lá um certo dinheiro, já ter alguns investimentos e você consegue entrar nesses fundos de renda fixa. E aí você tem essa liquidez diária e o IR ele vai seguir o mesmo padrão do CDB, da tabelinha regressiva que eu falei lá no começo. Bom, galera, então passado toda essa questão aí, tudo acho que ficou um pouco mais claro, espero pelo menos, né, que tenha ficado mais claro para vocês. E o intuito aqui desse conteúdo é que para você pensar na hora de você for fazer um investimento, qual é a finalidade? Você quer simplesmente uma rentabilidade maior? Você quer deixar o dinheiro alocado por um certo tempo? Qual é o montante que você tem para iniciar o seu investimento? Mas quer saber uma dica? Usa um consultor financeiro. O cara vai poder te avaliar o seu perfil, vai poder avaliar o mercado, entender as melhores oportunidades, entender o que você quer e vai trazer o melhor para você e para o seu investimento e principalmente, né, para o seu bolso. Assim você consegue trazer uma segurança maior, porque tudo que a gente está falando aqui, você pode encontrar diversos bancos que oferecem um LCI, um LCA, um LC, um CDB, no seu próprio banco faz isso, o Tesouro também você faz, não é do banco, né, mas você precisa de uma corretora para poder fazer isso, mas, por exemplo, na corretora, a corretora você pode pagar, tem corretoras que cobram taxas, tem corretoras que não cobram taxas, tudo isso entrega na mão do seu consultor e ele vai avaliar para você qual é a melhor solução do mercado financeiro para você. Então não perca tempo, galera, meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, aproveite, vamos marcar uma consultoria, vamos marcar uma reunião, bater esse papo, não esqueça de deixar aqui já nos comentários aí o que vocês gostariam de ver, o que vocês estão achando do nosso canal, do nosso conteúdo, isso é muito importante para que você assista aquilo que você quer ver. Eu acho que é interessante, essa é a relação que eu quero ter com você, tá? Então fala aí o que você quer ouvir nos próximos vídeos, a gente vai abordar os assuntos que vocês têm mais interesse. Não esquece de se inscrever também, é bastante importante para você continuar acompanhando os próximos vídeos do canal. Curte para dar aquela força também, compartilha, é muito interessante, né? A gente poder, isso ajuda bastante a divulgação do canal, é muito importante pra gente. Então não esqueça de fazer tudo isso daí e vamos lá que dá para poupar.